Deus tem muitos milagres para fazer na sua vida, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Capítulo 9, versículo 18. Gênesis, capítulo 9, versículo 18. Você que entrou agora na live da igreja, na página, graça e paz, boa noite. Gênesis 9, versículo 18. Quem achou, diga amém. Que eu ainda tenho que correr, porque é tempo. Tem 40 minutos. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã, o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi repovoada. Nota-se que quando Deus manda o dilúvio, Deus separa uma família com um pai justo, um homem temente a Deus, cheio do Espírito Santo, para colocar a sua descendência para repovoar a terra. Porque Deus queria trazer algo poderoso para aquela família e nos dá o direito de sermos iguais perante a Ele. O direito de todos termos a mesma coisa. Todos nós. Como assim, apóstolo? Você vai me entender. Deus não queria a desigualdade social. Deus pega aqueles 3 e começa a repovoar. Os 3 tiveram a mesma palavra, o mesmo ensinamento, a mesma capacidade e tinha até mesmo o mesmo intelecto, porque eles viviam com Noé, e Noé passava tudo o que sabia para eles. Mas você vai entender que eu não vou falar desse versículo bíblico. Eu só quis te dar uma introdução para você não ficar voando na mensagem para onde eu vou te levar. Agora nós vamos entrar na mensagem. Vamos comigo para Gênesis 11. Vamos falar da Torre de Babel. Vamos chegar até Abraão. E você vai entender por que Deus fala assim: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela. Nós vamos entender que tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz é para fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Tudo que Deus faz é para trazer um renovo, quando Ele está vendo que está tudo errado. Se começa com a descendência de Noé, entramos na Torre de Babel e vamos chegar até Abraão numa questão de meia hora. Olha só, Gênesis 11. No mundo só havia apenas uma língua, um só modo de falar. Diga, um só modo de falar. Entenda que aqui desse um modo de falar, você pode tirar várias coisas para você conjecturar, ou falar, ou explicar. Porque ele fala da língua, está falando que todos eles tinham uma linguagem, né? Português, inglês, só existia uma língua. Mas nota-se por que citar duas coisas. Só tinha um modo de falar, uma linguagem, né? E depois ele fala, só tinha um modo de falar. Porque você pode viver numa casa, falar a mesma língua, mas da sua boca pronunciar palavras totalmente diferentes. Um fala a palavra de vitória e o outro de derrota. Um é otimista e o outro é pessimista. Nota-se que havia uma linguagem. Aquele povo da Torre de Babel estava vindo de uma só família, todos da descendência de Noé, uma linguagem de vitória. Eles saíram da arca de Noé,
vieram para repovoar a terra. Olha que maravilhoso. Tem mais palavra de vitória do que essa? Tem mais palavra de vitória do que essa, meu irmão? A humanidade toda se acabou, só vocês viveram para contar a história de tudo que aconteceu, e todos os povos da terra sairiam de você. Tem palavra de vitória mais do que essa? Às vezes nós contamos uma vitória assim. Tem pessoas que estão dentro de um carro e um acidente é muito grave e morrem todo mundo do carro, só sobra uma pessoa. Aí a pessoa fala: olha que livramento, olha o poder de Deus na vida daquela pessoa. Todos morreram, só ele sobreviveu. Olha o poder. Imagina a humanidade toda acabar e só aqueles 3 ficarem. Irmãos, tem poder de Deus. Tem coisa maior do que isso? O que pode sair da boca daquelas pessoas se não palavra de vitória? Vamos conseguir, vamos realizar, vamos conquistar, vamos fazer. Nada era impossível, porque eles tinham uma linguagem positiva, porque eles herdaram isso de Noé. E quando todos falavam assim: essa arca, coisa doida, como é que pode? Noé, vamos continuar, Deus falou, vai acontecer. Noé dava sempre uma palavra positiva para a família, porque entenda, até nos olhos da família gerava dúvidas daquilo que Noé estava fazendo. Mas o tempo todo, os filhos, quando perguntavam: pai, o senhor acorda de madrugada para fazer essa arca? Nós estamos num deserto. Como é que... aonde isso? Para que serve isso, pai? Eles nem sabiam o que era barco. Eles nem sabiam o que era aquilo. Imagina a mente do pai, Adriana. Eles nunca viram alguém navegar. Eles nunca viram água. Não chovia. Quanto mais navegar para quem nunca nem viu chuva. Navegar. Imagina os filhos falando: meu pai é doido. Pai, será que isso vale a pena? E o pai com uma só linguagem: vale a pena. Deus falou, vai dar certo. Isso vai salvar nossa família. Vai dar certo, vai dar certo. Uma só linguagem. Quando nós temos uma só linguagem na nossa casa, irmãos, a nossa casa funciona, dá certo. Jesus Cristo, ele olha e fala assim: pois todo reino dividido contra si mesmo não poderá subsistir. Toda casa dividida contra si mesma não poderá subsistir. Contra si mesma. Quando uma casa é dividida, quando há divisão dentro de uma casa, o marido pensa numa coisa, a esposa pensa numa coisa, o filho pensa numa coisa, nada funciona naquela casa, porque onde há divisão, não tem como ter multiplicação. Ou divide ou multiplica. Escolhe. Não tem como você: apóstolo, eu posso fazer várias operações. Pode, mas uma de cada vez. Eu multiplico, depois eu posso dividir, eu posso somar, eu posso subtrair, eu posso fazer o que eu quiser, mas uma de cada vez. Aí Jesus Cristo fala: pois uma casa dividida não vai subsistir. Uma casa dividida não vai prosperar. Porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E quando todos se unem num só propósito, consegue chegar onde quiser. Versículo 2: saíram os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Usavam tijolos no lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo.
E disse o Senhor: eles são um povo, um só povo, e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá os impedir de fazer o que planejam. Desçamos e confundamos as vossas línguas, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu as suas línguas e os dispersou para o mundo inteiro, por toda a terra. Nota-se que eles falam: vamos construir uma torre bem alta que vá até os céus. Até os céus. Isso vai mostrar a nossa autoridade, e todos os povos da terra nos temerão, e nós não seremos espalhados. Espera aí, que todos os povos da terra? Quem está falando isso é descendência de Cã. Os outros povos eram descendência de Jafé, de Sem, a descendência do irmão. Ali eram primos, sobrinhos. Vamos fazer uma torre para que ninguém nos espalhe. Começou a entrar o poder na mente daqueles homens. Irmãos, você crescer, querer crescer é maravilhoso. Agora, qual é a sua motivação para o crescimento? Eu quero crescer porque eu fui muito humilhado. Eu quero crescer porque eu já fui muito humilhado na minha vida. Então eu quero crescer. Entenda, a tua torre que você está construindo vai cair, porque você está querendo crescer por um objetivo errado. Eu quero crescer porque eu quero dar um conforto melhor para o meu filho, para a minha família. Então você está construindo um alicerce com uma base sólida, que tem objetivo no seu crescimento. Eu quero crescer porque eu fui humilhado no pilar, eu andava de chinelinho rasgado. Eu quero crescer por causa disso, porque eu quero que as pessoas que me viram, que eu passei, olhem e falem: olha onde ele chegou. A sua torre vai cair, porque o objetivo que você quer crescer é errado. Eu quero crescer porque eu quero ajudar. Eu quero crescer porque eu quero ajudar os descendentes do meu irmão, porque nós somos só um povo. Nota que Deus olha e fala assim: eles são um só povo e falam só uma língua. Olha o que eles estão fazendo. Olha a cidade que estão construindo. Gente, a Bíblia, para e pensa por um instante. Olha só, olha que Deus coloca uma ênfase na cidade, porque devia de ser a cidade. As construções deviam ser lindas, as casas monumentais para aquela época. Imagina só, desçamos e vejamos de perto, porque eles são um só povo, uma só língua. Olha o que eles estão construindo. Nada será capaz para eles. Deus já tinha visto o desejo do coração de Nimrod, neto de Cã. Ele estava querendo o poder para destruir os descendentes dos seus irmãos e tomar posse da terra. A cidade era linda, fortificada, a torre era fortificada, mas o objetivo era ruim. O objetivo era trazer destruição. Aí Deus olha e fala assim: desçamos, vejamos tudo de perto. Linda a cidade, a torre é linda, mas olha só, pastora Cátia, olha o que Deus fala: eles são um só povo, uma só língua. Nada
nada poderá impedi-los, por causa da unidade deles. A cidade é linda, a torre é linda, mas o objetivo é errado. Eles vão conseguir destruir os descendentes de Sem, eles vão conseguir destruir os descendentes de Jafé, porque eles são unidos por um objetivo. Aí você começa a entender. Deus não desceu para destruir a torre, a cidade, porque, não, peraí, eles fizeram algo tão lindo que está me incomodando. O que é isso? Deus quer que a sua casa seja maravilhosa, que o seu carro seja maravilhoso, que você tenha a melhor faculdade que existe nessa terra. Mas qual o objetivo que você quer ter? Qual o objetivo? Eu quero ter um carrão para poder, quando aquela amiga minha que tinha tudo, ela tinha tudo e eu não tinha nada, para quando eu passar, estiver chovendo, eu esperar, para ela estar passando a pé, eu passar na poça d'água e tchá, eu olhar para ela, ai amiga, eu não te vi, desculpa. Ou o seu amigo. Deus sabe das verdadeiras intenções do seu coração. Por que você quer? Por que eu quero poder? Por que eu quero construir isso? E Deus fala: desçamos, porque eles falam uma só língua, são um só povo. Em breve, nada vai impedi-los de conseguir o que eles querem. Deus já sondou o coração daqueles homens e mulheres e entenderam que eles iam causar destruição novamente na terra. Eles eram parentes. Parentes. Irmãos, isso não leva muito tempo não. Apóstolo, é parente, mas passou 10 gerações. Você vai entender que é 150 anos, 200 anos. É pouco tempo. Pouco. E naquela época as pessoas viviam muito. 200. Você vê Enoque, triste Enoque morreu tão novinho. Enoque morreu com 365 aninhos. Foi o mais jovem a morrer. Eles viviam muito. Abraão viveu 175 anos. O pai dele 205 terá. Viveu mais do que ele. Aí você vê, vive muito e o tempo é curto. As pessoas se conheciam. Às vezes a primeira geração já tinha morrido. Cã, Sem, Jafé já tinham morrido, mas eram primos de primeiro grau que estavam querendo se matar, construir torre, porque eu quero acabar com meu primo filho de Sem, eu quero acabar com meu primo filho de Jafé, eu quero destruir. Aí Deus fala: não foi isso que eu acabei com a humanidade, eu acabei e coloquei vocês na terra para entender até unidade. Vamos lá destruir a torre antes que eu tenha que destruir tudo de novo. Vamos destruir as casas para que eu não tenha que destruir eles de novo. Vamos confundir as línguas deles. Vamos tentar dificultar o que a gente pode para não matar eles de novo. Aí Deus olha aquelas casas lindas. E nota, irmãos, que qual era o motivo da construção da torre? Vamos construir uma torre para que ninguém nos disperse para toda a terra. Não chegue aqui e nos expulse e a gente tem que ir para outras terras. Notas que ele já estava com maldade contra a família de Jafé e de Sem. Vamos construir essa torre para que a gente não venha ser disperso. E o que acontece quando Deus desce na terra? Dispersa eles por toda a terra. Aquilo que eles estavam lutando para não acontecer, a falta de unidade faz acontecer.
queria que eles fossem iguais, irmãos. Todos eles prósperos, todos eles homens e mulheres conquistadores, todos eles homens e mulheres realizadores de projetos, de sonhos. Mas olha, a atitude deles de querer fazer o mal para os outros quebrou a unidade de Deus. Olha o que o salmista fala: é tão bom e suave que os irmãos vivam em... E quando ele está falando de irmãos, irmão, ele está falando de irmão em Cristo, quanto mais um irmão de sangue. Quando uma igreja ela é unida, ela vai longe, faz grandes coisas nessa terra. Quando uma igreja ela é unida, ela cumpre o propósito dela nessa terra. Quando uma igreja é unida, ela faz a diferença no bairro, ela faz a diferença na cidade, porque há união naquela igreja. Quando o povo de Deus é desunido, irmãos, entenda uma coisa: se as igrejas, o povo de Deus, fosse unido da forma que tem que ser, não teria uma pessoa passando fome no mundo. Ninguém passaria fome. Mas espera aí, a arrecadação da nossa igreja é nossa. A igreja do irmão ali que se lasque, eu quero mais que feche, porque os membros dele vêm para mim. Há uma competição. Há uma competição, há uma ganância financeira. Não, peraí, se eu tiver mais membros, se eu tiver pessoas com mais influência no bairro, se eu tiver, eu vou conseguir, eu vou ter mais isso, eu vou ter aquilo outro. E esquece o verdadeiro objetivo da igreja na terra. Cadê a unidade? Há uma diferença de grupo e equipe. Qual a diferença entre um grupo e uma equipe? É que um grupo, ele pode estar reunido, mas quando vão embora, vão cada um para um lugar. Uma equipe, vão todas para o mesmo lugar. Quem está me entendendo aqui, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Deus colocou Cã, Jafé naquela arca, e colocou o mesmo líder sobre eles, que foi Noé. Ensinou, viu a fé daquele homem, a justiça daquele homem, porque Deus entendeu: poxa, eu vou dar o direito a Noé de dar aos filhos dele o direito de repovoar a terra. Mas começou a dar tudo errado, por causa da falta de unidade. Quando uma casa começa a ter desunião, começa a dar tudo errado dentro daquela casa, porque não há cumplicidade, não há amizade, não há união. Irmãos, tudo que Satanás quer é causar um desequilíbrio dentro da casa. Irmão, você sabe de onde que surgiu a bomba atômica? A bomba atômica, eles soltam uma bomba no ar, que ela desequilibra os átomos, e eles começam a rodar ao contrário. E aonde tem oxigênio, vai explodindo pelo oxigênio. E é por isso que a bomba atômica ela é tão devastadora. A gente olha e vê a desunião, olha e vê a falta de amizade, de cumplicidade dentro das casas. Porque tudo que o diabo quer é jogar uma bomba atômica dentro da tua casa, e explodir tudo lá dentro. Tudo que o diabo quer é saber: se essa casa for unida, eles vão chegar longe. Hoje a gente vê a desigualdade social dentro da casa. Cidade.
oportunidade de crescer, eu vou levar meu irmão junto, eu vou levar minha irmã junto, eu vou fazer eles crescerem comigo. Unidade é você olhar e ver o seu irmão passando necessidade, um irmão, uma irmã, os filhos deles andando com uma roupinha toda surradinha, e o teu filho com uma roupa gerando ferida no coração do sobrinho, do irmão. De olhar e falar assim: peraí, se Deus me deu condição de ter, você também vai ter, meu irmão. Você também vai ter, minha irmã. Nós vamos dividir e vamos crescer juntos. Porque esse é o intuito da família, um proteger o outro. E é por isso que Deus ama tanto a família. É por isso que Deus salvou uma família. Deus ama a família, porque a família, ela não está para julgar, ela não está para acusar. A família está para um proteger o outro. Os familiares, eu casei, eu deixei de ser a família do meu irmão. Hoje eu tenho a minha família, meu esposo, minha esposa, meus filhos, mas eles são meus parentes. Eu tenho que ter unidade com eles, eu tenho que ajudar eles. Eu não posso fingir que eu não estou vendo o que ele está passando, o que ela está passando. Porque aonde Deus me levar, Ele vai estar junto comigo, ela vai estar junto comigo. E se eu levar meu irmão, se eu levar minha irmã, os meus sobrinhos também vão estar no mesmo patamar dos meus filhos. Mas nós estamos vivendo hoje um tempo aonde a guerra começou lá atrás. A família de Cã querendo tomar o poder contra de Jafé, contra de Sem, em vez deles se unirem e continuar na unidade e conseguir fazer coisas maravilhosas. Nota-se que o versículo diz: e não terminaram de construir a cidade. Porque quando não tem unidade, nada que você começa, você termina. Eu não tenho unidade com a minha esposa, nada do que começa termina. Eu não tenho unidade com meu marido, nada que começa termina. Eu não tenho unidade com aqueles, com meu irmão, com a minha irmã, nada que começa termina. Sabe por quê? Porque você não olha o sofrimento das pessoas que você tinha que olhar. Se você não consegue olhar o sofrimento de um irmão, de uma irmã, como é que você vai olhar o sofrimento de um irmão de igreja? Como é que você vai olhar o sofrimento de um amigo, se você não se preocupa nem com as pessoas que estão mais próximas de você? Nota-se que se Cã chamasse os descendentes de Sem, os descendentes de Jafé, para estar com eles perto, quem iria espalhá-los por a terra? Se todos estavam unidos, todos os parentes, quem iria colocar eles para correr? Quem iria gerar algum risco de vida para eles? Quem? Eram todos familiares, todos amigos, entre aspas, né, irmão? Quando era criança e não entendia o que era poder. Já viu criança querer tomar alguma coisa do outro? Só se for uma bala e um pirulito, irmãos. Me dá aí teu pirulito. Ah, toma de volta, é ruim. Uma criança passa uma bala de um para outro. Ah, eu queria de uva. Ou eu queria de morango. Ah, então toma de morango, me dá de uva aí. A única coisa que a criança toma, irmão, um doce, uma bala. Aquela criança que um dia dividiu um pirulito e uma bala com o primo, com o irmão, quer matar o irmão por causa do poder, quer matar o primo por causa do poder. Aí Deus vê aquilo e desce. Quando Deus desce, impede as construções dos sonhos daqueles homens e mulheres que eram unidos.
mas entre si. Mas e os outros? E os outros? Acabou. A casa não foi construída. A torre teve que ser desabada. Derrubaram a torre, desabaram a torre, porque não tinha objetivo sincero naquela construção. Não tinha amor naquela construção. Tem pessoas que começam a construir uma casa e não termina, porque a casa é desunida. Tem pessoas que abrem, marido e mulher abrem uma empresa e fale, porque começa a competição dentro daquela empresa. Eu quero isso, quem manda sou eu, quem faz sou eu, quem quis é eu que faço. Fale antes de começar, porque não tem unidade. Deus desceu, derrubou a torre, dispersou eles por toda a terra e acabou. Agora, eu não falei que eu ia, meu tempo está acabando, eu não falei que eu ia chegar a Abraão. Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Apóstolo, o que tem a ver Abraão com a torre de Babel? Por que Deus manda Abraão sair da parentela, do meio dos parentes? Sabe por quê? Porque da torre de Babel para Abraão dá 200 anos. Abraão viveu 175. A família, os familiares estavam corrompidos, estavam em guerra, tiveram que ter separado. A essência não era mais de unidade. A essência, se tiver crescer, eu vou acabar. Eu tenho inveja, eu não quero que você cresça, eu não quero que tu avance. Então Deus fala: Abraão, saia da tua parentela, porque os teus parentes são corrompidos desde a torre de Babel. 200 anos é o tempo da torre de Babel para o chamado de Abraão. Agora Abraão foi chamado, irmãos, tinha 75 anos. Então só tinha passado o acontecimento da torre de Babel 135. Olha como era recente. As pessoas viviam muito tempo, pastora Kátia. Quando Abraão é chamado, a dispersação da torre de Babel tinha pouco tempo que tinha acontecido. Os familiares estavam corrompidos. Aí Deus fala: Abraão, sai da tua parentela, que eu vou gerar uma multidão de descendentes de você. Eu não vou mais destruir a humanidade. Eu vou levantar uma humanidade partindo de você, Abraão, com o teu coração. Mas se você continuar no meio dos teus parentes, você vai ser corrompido, ou eles vão te matar, porque quando vê você crescer, eles vão querer ter o que você tem. Então sai daí, porque o que eu vou te dar é imenso, é enorme, é inimaginável. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Entenda uma coisa: tinha pouco tempo, 200 anos da torre de Babel, que todos foram dispersos por causa da ganância, por causa do ódio, por causa do poder. Era recente ainda.
Entenda, não servimos um Deus egoísta que fala assim: vou tirar Abraão porque eu quero dar só para Abraão. É porque os outros iam atrapalhar o que Deus tinha para fazer na vida de Abraão. Era o povo que foi disperso de Babel. Eram as famílias que foram dispersas de Babel. Aí começou. Se você tem uma intimidade comigo, eu vou derramar sobre a sua vida. Se você não tem, eu não vou derramar. Você pode trazer a pilha para mim, porque já está começando a acabar. Deus quer separar você nessa noite, amém? Deus quer separar você e colocar uma unidade na sua família. Quer colocar uma unidade no teu trabalho, na tua empresa. Em tudo que você for fazer, você vai levar unidade, cumplicidade, porque você entendeu que a unidade faz crescer. E objetivos errados faz com que você caia. Eu tenho objetivos maravilhosos. Deus sonda o teu coração e vê os seus reais objetivos. Se for maravilhosos mesmo, Ele vai continuar a deixar você construir a sua torre. Mas se for para derrubar alguém, ou para se mostrar, ou se não é para estender as mãos para alguém, a torre desaba e as construções acabam, param de ser construídas. Era da mesma descendência. Por isso que Terá, foi falado no seminário, que Terá queria ir para Canaã. Porque Canaã vem da descendência de Cã. Abraão, sai! Sai do meio dos teus parentes. Estão todos corrompidos. Eu não tenho como levar você onde eu quero levar, no meio de quem você está. É por isso que quando nós começamos a ter uma vida com Deus, nós temos que nos afastar daqueles que podem nos afastarem de Deus. E depois eu volto. Quando eu estou fortalecido, eu volto e estendo as mãos. Se você for ver os irmãos de Abraão, Naor vai atrás dele, mas ele já era Abraão. Se ele fica com Naor, Naor poderia corromper Abraão. Deus quer levantar uma geração unida. Deus quer levantar uma geração que vai estender as mãos um para o outro. Uma geração que vai construir torre para abrigar os que necessitam e dizer: venham todos, porque aqui não falta nada. Eu não quero construir um império para destruir os meus parentes. Eu não quero construir um império para me mostrar para as pessoas que estão ao meu redor, que me viram sofrer. Eu quero construir uma torre, porque eu tenho o objetivo, cada vez mais, subir nessa torre, orar ao Senhor, fazer como meu pai Noé fazia, clamar, porque a minha proteção não está na torre, a torre é para me levar, Pai. Se aquela torre fosse uma torre de oração, até os céus, para orar lá naquela torre e falar: Senhor, eu construí essa torre, o meu avô, o meu bisavô construiu uma arca, eu construí uma torre para me aproximar de Ti, porque Tu és a minha proteção. Esse é o objetivo certo de construir uma torre, não para causar destruição para os outros, mas para te aproximar de Deus. Eu quero um dia, irmãos, quando nós construímos a nossa igreja,
Eu vou repetir, quando nós construímos a nossa igreja, eu vou construir uma torre de oração. O pessoal vai estar lá em Nova Iguaçu, vai ter que ter aquela luzinha de piscar assim para avião não bater, ó. Igual de prédio. A luzinha piscando. Que luzinha é aquela ali? É o prédio do Pilar? Não! É a torre de oração. Apóstolo, vai ser da Donai, entre aspas, irmãos. Qualquer ovelha do rebanho do Senhor, de qualquer lugar do Brasil, vai poder ir lá e orar. Porque o objetivo da torre é estar bem alta, para aproximar ele do Senhor. Ah, eu sou da igreja tal. Onde você está indo? Eu vou na torre orar, porque eu quero me aproximar de Deus. Aonde você vai? Eu sou do ministério tal. Aonde você vai? Eu vou na torre orar, porque eu quero me aproximar de Deus. Objetivo certo, construção certa. Noé construiu uma arca em respeito à adoração a Deus. Eu imagino, 40 dias choveu na terra. Todos os povos da terra morreram. Noé olhar e ver Sem, Cã, Sem e Jafé na arca, e olhar para Deus e falar: Senhor, como é maravilhoso te ouvir quando dizem que é louco. Como é maravilhoso te ouvir quando ninguém quer ouvir. Como é maravilhoso ser fiel quando ninguém é fiel. Como é maravilhoso acreditar quando ninguém acredita. Olhar para os teus filhos enquanto os outros estão morrendo, irmãos. Você olhar para os teus filhos vivos. Isso não é alegria para Noé, não. Eu imagino Noé chorando e sorrindo ao mesmo tempo, pastora Kátia, olhando o filho dos outros morrendo, mas ao mesmo tempo ele sorrindo porque o dele está vivo. É você olhar, ver o tanto de desgraça que está acontecendo no mundo, mas o seu pai e a sua mãe olham e falam assim: meu filho e minha filha está vivo. Você que é pai e mãe, olha e fala assim: o meu filho e a minha filha estão vivos. Você se entristece quando os outros morrem, mas dentro de você há um turbilhão quando você é justo. Eu estou triste porque morreu, mas por outro lado, meu filho sobreviveu. Objetivo certo, construções corretas. Eu quero fazer isso porque eu quero me aproximar de Deus. Eu não quero fazer isso para guerrear. Deus queria fazer algo tão poderoso na vida de Abraão, mas a parentela dele estava corrompida. Então sai, Abraão, do meio deles, porque eu tenho para fazer na sua vida é algo sobrenatural. Agora, para encerrar, me mostra o versículo que Abraão fala assim: Senhor, para onde eu vou? O Senhor está mandando eu ir, mas me dê uma definição, me dê um norte, me dê uma direção, aonde eu devo seguir. Quando você confia em Deus, irmãos, você acorda de manhã, já levanta feliz, sem ansiedade, porque sabe que quem está planejando o teu caminho é o Senhor. Você sai sem ansiedade, sem desespero, porque sabe quem está te guiando é o Senhor. Porque Deus, tudo que Ele quer é fazer algo maravilhoso na sua vida. Mas Ele está procurando uma geração que quer, uma geração que almeja, uma geração que fala assim: Senhor, pode me separar, pode me enviar, pode falar para onde eu tenho que ir. Eu não falar, eu vou, porque o Senhor está me guiando.
Não esqueça de uma coisa: Noé era descendente, Abraão era descendente de Noé, e descendente de Noé, que entendeu quem é Deus, não precisa entender o que Deus está falando, faça o que Ele está mandando e pronto. Abraão, estou te chamando como eu chamei o teu avô, teu bisavô, tataravô. Sai da tua parentela agora, pode seguir. Da mesma maneira que eu fiz uma arca para salvar os filhos de Noé, eu estou fazendo uma arca espiritual para salvar Isaac do meio desse povo. O que eu vou fazer com Isaac, o que eu vou fazer com Jacó, o que eu vou fazer com eles é inimaginável. Saia! Eu quero profetizar que o que Deus vai fazer na tua vida é algo que você nunca imaginou, que você nunca entendeu, que você nunca compreendeu, mas simplesmente só levante e ouça a voz do Senhor e faça o que Ele quer que você faça, e levante torres com objetivos na tua casa. O objetivo que faça Deus crescer a torre cada vez mais, que faça a torre crescer mais, crescer mais. Quem quer se aproximar do Senhor, diga aleluia. Porque o Senhor quer te aproximar dele nessa noite.